E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, nesta terça-feira ensolarada em Jundiaí. Gente, estamos em setembro e setembro é marcado pelo mês da conscientização aí sobre o suicídio. Trago de novo aqui a Bernadette, agora acompanhada do Sérgio Aranha, que são do CVV. A Bernadette veio acho que na minha primeira semana de programa aqui, né? Sim, sim. E eles estão de volta e a gente vai falar um pouquinho sobre a programação do mês de setembro, né? Que é um mês que vocês estão numa correria, né? Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Agradeço a oportunidade em nome do CVV. É sempre bom divulgar e ter esses canais que nos ajudam nessa conscientização, nessa divulgação. É muito importante para o CVV. E esse mês tem alguma programação especial desse mês do CVV, né? Porque a gente está em uma campanha nacional do Setembro Amarelo, né? Que é um mês onde os eventos acontecem, né? Os debates, as conversas sobre suicídio acontecem, né? O que vocês estão planejando? Esse mês realmente a gente tem uma ênfase muito maior. Então, existem muitos chamados, a gente até não dá conta de atender a todo mundo, mas a gente se esforça para que possa estar fazendo esses atendimentos. Essa semana é uma semana muito intensa em Jundiaí, né? Hoje nós temos vários eventos, acabamos vindo de um evento agora, vamos sair daqui, vamos atender um hospital, à noite nós temos a Câmara Municipal, dia 10 foi aqui em Jundiaí, houve a lei, né? Através do vereador Fauaz. Então, a gente vai fazer uma comemoração hoje, uma prestação de contas para a sociedade de Jundiaí, de todo o trabalho que o CVV vem desenvolvendo para a comunidade. Então, a gente vai passar tudo isso hoje, às 18 horas, na Câmara Municipal, aberta à população. Legal. Vocês querem falar um pouquinho dessa forcinha, né, da Câmara dos Vereadores? Porque a gente precisa de políticas públicas, né? Não tem como a gente atuar na sociedade civil em prol de todos sem a gente também fazer essas articulações para que realmente a informação chegue para todos, né? E eu sei que o Fauaz Tarra, ele está sempre aí à frente, né, desses assuntos, sempre levantando essa bandeira junto com o CVV. Sim, a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. E o CVV em si, somos todos voluntários. Então, a gente precisa trabalhar em rede e fortalecer esses vínculos com todos os segmentos, prefeitura, câmara, hospitais, escolas. Se a gente estabelecer uma ligação em rede, a gente consegue ajudar mais pessoas. Então, esse trabalho ele vem dando resultado porque as pessoas acreditam no trabalho e vêm se engajando. Então, é uma corrente do bem que a gente fala. Então, quanto mais ajuda, melhor, né? E ajuda em todos os sentidos, o sentido do apoio, de nos dar oportunidades, de abrir portas, estrutura. Então, a gente tem Jundiaí tem abraçado essa causa através da prefeitura, a gente vem desenvolvendo um trabalho lá desde 2017, que é o programa Viver, onde a gente entra com o cuidar das pessoas. Então, tudo isso tem tido um retorno significativo, porque cada vez mais as pessoas procuram o CVV e a gente percebe o quanto as pessoas precisam ser ouvidas, o quanto elas precisam de acolhimento. Então, às vezes, a gente até sente de não conseguir, né, chegar até todo mundo. Mas, quanto mais pessoas abraçarem a causa, mais a gente consegue atingir objetivos, né? Inclusive, registrando aqui o nosso agradecimento, essa oportunidade que você está dando para a gente, Janela. Aqui, sempre aberto para o CVV, sempre aberto. O que acaba acontecendo é que, por mais estruturados que o CVV seja, em termos de estrutura, em termos também de preparação dos voluntários, se o público, se aquele que demanda o nosso acolhimento, se essa população não souber dar uma assistência, não adianta de nada. Quer dizer, então, o CVV precisa ser divulgado, o 188 precisa ser divulgado. O nosso portal, www.cvv.org.br, ele tem que chegar na população, para que aqueles que naquele momento de angústia, naquele momento de maior necessidade de um acolhimento emocional, eles saibam que existe o CVV, eles saibam que o voluntário está lá pronto para atendê-los. Que tem alguém ali para ouvir, né? Exatamente. Porque é importante lembrar que não é uma ajuda, é um acolhimento, né? Exatamente. O CVV ele não faz o papel do psicólogo, ele faz o papel de um amigo ali, temporário, né? Uma amizade que dura aquela ligação para você realmente esvaziar num momento de angústia, né? Exatamente, né? É aquele momento onde a dor bate mais forte, né? E a pessoa precisa de alguém de um ouvido
Sim. que lhe acolha. Lembrando que o CVV atende pelo 188, o atendimento é gratuito. Aí, ó, estão ligando, tá ligando a CVV? Você tá ligando pro CVV? Não? Só pra gente entender aqui esse telefone que toca, né? O atendimento é feito pelo 188, ele atua em todo o Brasil, né? É uma central única que recebe as ligações. Exato. E essas ligações são distribuídas, ou seja, se eu ligar aqui de Jundiaí, não necessariamente Jundiaí vai me atender, pode ser qualquer lugar do Brasil, né? Não, hoje são aproximadamente 90 postos. São 107 atualmente. 107 postos a nível do Brasil, e a ligação, como você disse, ela pode cair em qualquer um deles. E além do 188 também temos o atendimento por chat, por e-mail, e o CVV Comunidade, que é o trabalho que a Bernadette vai falar falou agora. isso daqui a pouquinho. Tá bom? Gente, eu vou chamar uma música, daqui a pouquinho a gente volta, hoje falando sobre o Centro de Valorização da Vida, o CVV, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. O brasileiro. A gente sorri porque a gente tem ousadia nessa vida, porque olha, fácil. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo é sobre o quê? Sobre o CVV. Como vai você? Você que está em casa, você que está no carro, você que está no trabalho, no computador. Gente, mais uma vez a gente trabalha aqui essa questão, que é uma pauta recorrente no programa. A gente sempre fala sobre saúde mental, que é importante a gente quebrando esses tabus e conversando abertamente sobre isso, porque os casos de depressão têm aumentado, porque os casos de suicídio, infelizmente, também têm aumentado. E a gente sempre tenta esclarecer e fazer com que as pessoas conversem, falem sobre o assunto, né? A princípio, para esvaziar, como a gente falou no bloco anterior, mas assim, até para que as pessoas tenham coragem de buscar ajuda, né? Porque as pessoas não estão sozinhas, parece, a gente se sente, né? Sozinho, mas a gente não tá, né? Esse trabalho do CVV, a gente falou, né? Que é um acolhimento, é uma companhia ali para um momento que a pessoa tá num momento difícil e precisa conversar. Não há um encaminhamento para terapias, ali não é um consultório médico, né? O nosso trabalho ele é totalmente voltado ao humanitário, então não substitui médico, psicólogo. O nosso trabalho ele é exatamente o esvaziamento para que a pessoa, ao desabafar, ela consiga se ouvir. E no tempo dela, ela vai tomar uma ação, se ela precisa buscar uma ajuda profissional. Ela vai descobrir, ela vai chegar a essa conclusão, exatamente. né? Então, não dá para dizer para o outro o que ele deve fazer ou não. Então, o nosso treinamento é justamente esse acolhimento. Porque quando a pessoa está passando por uma dificuldade, ela não consegue nem nomear o que ela está sentindo. Está tudo muito confuso. Então, à medida em que ela consegue desabafar sem nenhum julgamento, sem nenhum direcionamento, ela consegue pensar sobre aquilo, entender quais são os sentimentos envolvidos, como é que ela pode lidar com aquilo, né? Então ela se sente respeitada e acolhida, porque muitas vezes ela fala algo que ela não tem coragem de falar para ninguém, porque ela já foi julgada, nem para um amigo, nem para família, para ninguém. Porque é comum a gente dizer para as pessoas, se eu fosse você eu fazia isso. Não pode, então a gente acha que tem a solução. E esse treinamento do voluntariado do CVV é exatamente para essa escuta compreensiva, né? Tentar compreender o que a pessoa está tentando te falar, o que ela está trazendo, e com o maior sigilo, né? O sigilo é a base principal do nosso trabalho. A pessoa que liga, ela não precisa se identificar, ela não precisa dizer nem de onde ela é. Não temos BINA, não temos rastreador nenhum. Essa gravação não está sendo, não está sendo gravada, essa ligação não está sendo gravada. Então ela se sente confiável para poder falar daquilo que ela não consegue se expressar. Então muitas vezes a pessoa precisa até mesmo chorar e não é permitido. Você falou agora há pouco, né, que as pessoas às vezes elas têm essa coisa de tem que ser forte, você não pode ser, tudo é fraqueza, é mimimi, é chamar atenção, e a gente precisa olhar diferente para o outro que está do nosso lado. Então, quando a pessoa tem a oportunidade de ser acolhida nesse sentido, sem ninguém julgá-la, ela consegue pensar melhor sobre aquilo. E não é só uma questão de, naquele momento você salvou o dia da pessoa, às vezes você salva realmente a vida da pessoa escutando. Porque o falar provoca naturalmente uma reflexão na pessoa. Né? Falando que ela se escuta. Ela se escuta e ela acaba refletindo a respeito daquele momento dela, daquele problema que provoca, aquela angústia e tudo mais.
e por consequência ela acaba optando, ela acaba enxergando a necessidade dela de procurar ajuda. Quer dizer, é um processo evolutivo. Uhum. E no CVV não tem questões partidárias, políticas ou religiosas, né? Não. Isso, o atendimento ele não passa por isso. Não. É realmente bem neutro, né? E atende e acolhe todas as pessoas, né? Não é para A ou B, é para todo, para todos. Todas as pessoas e todos os assuntos. E o nosso papel é exatamente o de acolher de um modo sem qualquer tipo de julgamento. Então a pessoa, ela literalmente, ela vai desabafar, ela vai falar dos seus sentimentos, e esse é o foco principal, né? O sentimento da pessoa, não o problema dela, mas o sentimento provocado por aquele problema. O nosso papel é ouvir, seja qual for o assunto, sem qualquer discriminação, sem qualquer julgamento. É importante reforçar isso, né? Porque é o que a gente fala, ainda há tabu sobre tantos assuntos, né? E aí esses assuntos vão virando monstros dentro das pessoas e elas muitas vezes não têm com quem conversar. A gente fala de Brasil inteiro e a gente pensa em Jundiaí, uma cidade enorme, com mais de 400 mil habitantes. A gente pensa sempre em grandes centros ali, Exato. né? Mas tem lugares no interior do Brasil, profundo ali, que as pessoas realmente têm uma outra... Daí as pessoas falam, mas a internet está aí, tem toda a informação, nem todo mundo tem acesso à internet como a gente tem, ou usa a internet como a gente usa, né? É preciso identificar isso também. E nessas localidades, o tabu acaba sendo maior, né? Sim. Porque, em via de regra, é uma cultura mais conservadora, onde as pessoas têm mais dificuldade de falar sobre assuntos que a gente chama de tabu, né? São os assuntos mais polêmicos. Sim, sim. Então, realmente as pessoas precisam muito de alguém para poder falar, expressar, pôr para fora os seus sentimentos. Nessa hora, o CVV tem um papel fundamental. 188, gente, ligação gratuita, é só pegar seu telefone. Eu ia falar, vai no orelhão, mas eu não vejo, não tem mais orelhão, né? Ainda existe, eu ia falar, vai no orelhão, próximo a você, mas acabei de lembrar que pode ser de orelhão, de telefone fixo, de qualquer celular, lugar, sem né? custo nenhum e totalmente sigiloso. E você tocou num ponto importante aí, que as pessoas, existe mesmo, tem pessoas que não têm acesso à internet, então Sim. ainda o telefone, e quando elas se sentem confiáveis para poder falar, né? Então essa questão de qualquer assunto mesmo, porque eu posso ter as minhas crenças, os meus valores, mas naquele momento preciso concordar com o que a pessoa está falando, mas eu respeito. Né? Isso Então, está faltando respeitar tanto no como mundo, eu humano, acho que todo mundo devia fazer um cursinho de CVV ali pro dia a dia. exatamente, é um Né? treinamento, Parar de julgar, porque parar de julgar. o julgamento está em nós, Sim. né? E trabalhar isso não é fácil. Você não externalizar, você tentar compreender por que a pessoa está pensando daquele jeito, por que ela está agindo, e tentar acolhê-la mesmo assim, mesmo que aquilo seja diferente daquilo que você pensa, é um autoconhecimento no dia a dia. É por isso que a gente fala que o CVV é um jeito de ser. A gente se aprende, né, a se conhecer todos os dias, porque a gente se pega escorregando a todo claro, momento, né? claro, a gente se pega escorregando ali, né? E às vezes a gente nem percebe, né? Porque é uma coisa tão dentro da gente, assim, já tá tão internalizado o julgamento, né? Às vezes a gente julga pra gente mesmo ali, né? Mas a gente a hora que a gente percebe, a gente já julgou, né? Exatamente. Tem ligação? Vamos colocar no ar? Boa tarde. Boa tarde. Alô? 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 Olá, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Pois não, Boa tarde. tá acompanhando a rádio? Sim, estou. Muito bem. Hoje o assunto aqui é saúde mental e o Centro de Valorização da Vida. Tem alguma pergunta para fazer para os nossos convidados? Eu só quero parabenizar e elogiar pelo trabalho, que está sendo muito bom e efetivo o trabalho deles. Então, parabéns. Muito obrigado. Nós que agradecemos imensamente poder, né, ser um canal, uma ferramenta de ajuda para as pessoas aí. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada pela sua participação. E você também está de parabéns pelo seu programa, tá? Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu sou link de carteirinha. Ah, que bom, que legal ouvir isso. Isso sempre dá uma força a mais para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Obrigado por acompanhar, viu? Tá, meu nome é Geraldo. Obrigada, Geraldo. Um beijo para você, viu? Obrigado.
realmente, para todos os nossos da rádio, e uma ótima terça-feira. Obrigada para você também. Obrigada. Um beijo, Geraldo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Estamos aqui. Gente, se vocês quiserem ligar aqui na rádio, olha, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o trabalho do CVV, liga 4586-2020. Vamos aproveitar que o pessoal está aqui comigo e vamos fazer perguntas, vamos esclarecer qualquer dúvida que tiver sobre o CVV e o trabalho que o CVV faz na cidade. A gente fala na cidade, mas é Brasil todo, Sim, né? sim. De qualquer região do país você liga e vai ter uma central ali que vai te encaminhar para algum atendente. Ou ligação, ou também via chat, via e-mail, né? Que vocês atendem. É só entrar no site e colocar no Google CVV, www.cvv.org.br. Então, lá tem todos os canais de atendimento. Um outro grupo que a gente tem também aqui na cidade de Jundiaí é o GAS, que é Grupo de Auxílio aos Sobreviventes do Suicídio. É um trabalho de fortalecimento, porque as famílias que perdem um ente por suicídio, elas realmente são sobreviventes. Sim. Então a gente faz um trabalho de acolhimento, toda segunda quarta-feira do mês, uma vez por mês, lá no nosso posto, que fica na rua Monteiro Lobato 199. Então a gente acolhe essas famílias, ou pessoas que passaram por algum episódio, né, Pessoas, nesse inclusive, sentido, tentaram, que tentaram. né? Então a gente faz esse acolhimento e esse fortalecimento para essas pessoas. Então, se alguém tiver algum interesse, é só nos procurar, que esse trabalho também vem sendo desenvolvido no Brasil inteiro, desses grupos de fortalecimento, para acolher essas pessoas. Porque é importante a família falar sobre suicídio, porque às vezes alguém na família passou por uma situação e aí vira um tabu também, ninguém quer falar sobre aquilo porque causa uma dor, né? Fica uma ferida aberta e a família fica atenta que aquilo pode voltar a acontecer a qualquer momento, né? Então a família também tem que estar Sim, preparada sim. para conversar sobre isso, né? Sim, porque em via de regra é isso que a pessoa anseia, né? Aquele que está com problema. Ele anseia falar, ele anseia conversar, mas muitas vezes ele não tem coragem. Sim. Então, o meio ao qual ele convive tem que criar um clima propenso a isso, que permita ele pôr para fora, falar sobre os seus sentimentos. Porque a família ouvir também é um gesto de amor e carinho, Sim. né? E pode salvar uma vida. Porque a família que fala, não, quer chamar atenção, ou quer isso, quer aquilo, ela dificulta esse processo até de cura dessa pessoa. Né? Sabe que uma das linhas do nosso trabalho, ele é fundamentado na escutatória. É muito comum a gente ouvir falar de cursos de oratória. São pessoas querendo aprender a falar, mas poucos estão dispostos a ouvir, né? A escutar. Então, esse escutar, esse ato de se doar à escutatória, isso é fundamental, é muito importante. Mas escutar, como já dissemos, né? Sem julgamento, sem com empatia, preconceito. com acolhimento. Exatamente. A gente tem que se livrar dos nossos preconceitos, né? Das nossas opiniões, dos nossos julgamentos, para receber aquela pessoa naquele momento. É isso aqui. E é um exercício, porque não é fácil. Não Né? Você se dispor a olhar o outro de uma forma diferente. É complicado isso. Então, é um exercício que a gente treina todos os dias, a todo momento. Né? Treina em casa, treina na fila do banco, treina dentro do carro no trânsito. Muda, gente. E treina também aonde, minha gente? Nas redes sociais, né? Porque a gente adora julgar todo mundo nas redes sociais, não é mesmo? Exatamente. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje eu estou aqui com a Bernadette e com o Sérgio falando sobre o Centro de Valorização da Vida. Lembrando que o telefone 188 é gratuito, é sigiloso e é para todo o Brasil, né? Então, se você tiver em um momento que precisa conversar, que precisa ser ouvido, ligue 188, não deixa passar esse momento, porque isso só vai crescendo, né, dentro da gente, né? Tenho perguntas aqui, gente, estou fazendo uma live no Instagram e o Fernando entrou aqui ao vivo, inclusive consegui compartilhar uma tela, eu estou muito tecnológica, né, gente, a pessoa aqui, né, cheia das tecnologias. E ele perguntou se o CVV tem uma ideia se tem acesso a índices de suicídio no Brasil, de números que estão aumentando, principalmente suicídio entre os jovens. A gente sabe que o CVV é sigiloso, né? Mas existe algum número, alguns dados que chegam até vocês?
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil e a cada 45 segundos uma pessoa no mundo. É uma média de 800 mil suicídios no mundo anualmente. É muita coisa, 32 pessoas por dia, né? Então, assim, com relação aos jovens, a gente percebe que ultimamente os jovens procuram mais tanto o telefone 188, tanto o chat, o e-mail, mas a gente vê todas as idades. E o que é assustador realmente é que o índice de jovens vem crescendo. Então são inúmeras questões. Hoje a gente precisa resgatar os vínculos. Os jovens, eles estão muito fechados, não se conversa, não tem muito diálogo, eles se fecham no mundo deles, não se sentem compreendidos. Então isso também afeta. E são N situações. Eu li recentemente que o índice de jovens LGBT que se matam também cresceu absurdamente. Esse número cresceu muito também, né? Que tem toda uma questão de organização social também, de se sentir aceito, não só pela família, mas também pela sociedade, né? Que eu estava falando ali, Fernando, a grande pergunta, né? Qual que é meu papel aqui? Exatamente, o medo do julgamento, o medo do julgamento, o medo da não aceitação, a sociedade impõe um padrão, e por mais que hoje as coisas estejam mais abertas, mais liberadas, mas ainda existe o preconceito com relação a tudo. Então, assim, é muito complicado. Então, o jovem, muitas vezes, ele mesmo não aceita, né, as condições em que ele está inserido ali. Então, são N questões. O suicídio ele é multifatorial. Não existe uma única causa. Então, vem muitas coisas, é um processo, né? E ele vem agregando aquilo durante... A gente costuma falar que o copo d'água transbordou e aí, de repente, alguma coisa é a gota d'água. Mas existe todo um processo por trás daquilo, né? Então, solidão, muita coisa envolvida. A impressão que eu tenho é de que o jovem hoje ele está muito bem informado, mas não necessariamente bem formado. Eu acho que as cobranças sobre os jovens, ela existe cada vez maior e cada vez mais cedo. Entendeu? Quer dizer, a maturidade do jovem está sendo cobrada muito cedo. E os temas são os mais diversos possíveis. Como a Bernadette disse, é muito fatorial. Entendeu? Então eu acho que de repente o que estava precisando sabe, dar uma respirada, gente, menos. Desacelerar um pouco, né? E deixar os processos da vida acontecerem de forma natural, né? Hoje se cobra que você já saia já sai da faculdade que vai fazer, já saia formado e ganhe seu primeiro milhão antes dos 30 anos, num país como o Brasil, né? Que a gente sabe que não acontece, que há uma desigualdade muito grande. Então, essa cobrança também por resultado na vida, né, é muito injusta, né? E muito opressora, na verdade, né? Você falou agora há pouco sobre chamar atenção. Então, se o jovem ele está pensando em desistir da vida para chamar atenção, realmente ele precisa de muita atenção. Então, talvez a gente precise olhar melhor para esse jovem, né? Essa questão de dizer que é mimimi. Por que a gente não olha diferente, não senta perto e pergunta o que está acontecendo? O que é que está acontecendo com você? E começa a escutar melhor. Porque também às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, né? Porque é um conjunto de coisas ali que às vezes não tem nome, né? Às vezes é só um conjunto de coisas que você não sabe nem por onde você começa a puxar o fio, né? Aí entrou aqui a Patrícia Galante, ela é psicóloga. Ela tem uma pergunta e gostaria de saber como o CVV lida com um suicídio consumado. A gente estava falando do GAS, né? Do apoio à família. Mas como que o CVV lida com isso? Primeiro, o CVV em Constituição, dentro dessas outras atividades, e depois vocês, voluntários. Já aconteceu de estar no telefone e aconteceu o pior? Enfim. Então, o CVV trabalha com a tendência atualizante. De cada ser humano, ele é capaz de encontrar o seu caminho. Então, existe também a questão do livre-arbítrio. E a gente precisa entender que o voluntário está ali para acolher. Não cabe a ele salvar as pessoas. Se a gente entrar nessa, a gente acaba indo por um outro caminho. Então, assim, nós trabalhamos isso, nós voluntários, nós nos cuidamos também. O voluntário também liga para o 188. Eu sei! Nós temos rodas de conversa. Nós fazemos nossas reuniões mensais, onde a gente se cuida, nós trabalhamos os nossos sentimentos,
para poder lidar com aquilo. Somos seres humanos. Até uma vez uma pessoa perguntou assim, mas vocês se tornam frios? Não, de forma alguma. Às vezes a gente vivencia o sofrimento do outro. E como não levar isso para nós? Nós precisamos entender que o nosso papel ali é acolher. E o que não é resolver. Outro, não é resolver. Seria uma prepotência nossa achar que podemos resolver o problema do outro. Então a questão do suicídio, lógico que mexe com a gente, né? As pessoas às vezes ligam e falam claramente. Então, naquele momento, se ela está ligando, se ela está nos procurando, porque de repente existe um fiozinho de esperança de que ela possa resgatar alguma coisa. Mas o que ela vai fazer da vida dela, é ela só que pode resolver aquilo. Então, assim, a gente espera que ao conversar, ao refletir, que ela consiga resgatar alguma coisa. Mas não cabe a nós decidir o que a pessoa vai fazer da vida. Então, nós trabalhamos isso nesse sentido de que o que é meu, o que é do outro é do outro. Né? Então, não cabe com todo a nós, respeito, carinho, todo acolhimento. Então, todo eu acolhimento. estava, quando a gente finaliza uma ligação, muitas vezes nós nem sabemos o que a pessoa vai fazer, muitas vezes ela alivia, ela agradece, muitas vezes ela liga outras vezes, mas eu estava disponível naquele momento de corpo e alma. Então, esse é o resultado e é o trabalho. Muitas vezes nós nem sabemos o que acontece por conta do sigilo, mas a gente espera, né? E dificilmente a ligação da pessoa cai no mesmo lugar, né? Então, por conta do sigilo a gente nem identifica também. Então, assim, não dá pra gente ficar pensando. Então, nós trabalhamos nossos sentimentos também com relação a isso, para que a gente não seja esponja, mas sim um filtro, porque senão a gente cai num caminho que não é o propósito. E o trabalho ele vem sendo desenvolvido e dando certo por esse motivo. Tem outro ponto também que eu gostaria até de deixar essa mensagem para aqueles que eventualmente pensam, cogitam em um dia ser um voluntário do CVV. É de que nem todas as ligações que nós recebemos são focadas no suicídio. Esse é o nosso objetivo maior, é a prevenção, é agir contra o suicídio de modo preventivo. Mas muitas das ligações que nós recebemos não cogita. Um ponto que é um ponto muito forte é a solidão. A solidão, muitas pessoas que entram em contato conosco, eles procuram uma companhia, alguém para falar, alguém para conversar naquele momento. A gente se acha num mundo tão conectado e ao mesmo tempo as pessoas estão tão sozinhas, né? Exato. E porque eu temo que o que acontece, que se fica essa impressão de que é tão tenso assim, acaba afastando aquele que eventualmente cogita em ser um voluntário. Tá certo? Existe sim, existem muitas ligações onde o tema, a ligação é tensa, onde fala-se, cogita-se fortemente sobre o suicídio. E a gente tem que estar preparado, estamos preparados para isso. Mas existem também muitas outras ligações onde a pessoa quer 5 minutos de atenção. Ele quer 5 minutos para falar do dia dele, só isso. Eu recebi uma ligação, uma vez, se me permite falar, que marcou demais para mim. Era uma senhora, meu plantão é à noite, é das 7 às 11. Mas uma pessoa que ela falou, é somente uma frase, estou sendo chamada a atenção, não vou falar não pode falar! Não vou falar, mas é só uma frase. O CVV é o meu livro de cabeceira. Que bonitinho. Então é só isso. O CVV é o meu livro de cabeceira. Tem pessoas que antes de dormir precisam ler, tem pessoas que antes de dormir precisam ouvir uma música, tem pessoas que antes de dormir precisam assistir um filme. Dá uma ligadinha no CVV, pede a benção lá no CVV e vai dormir, né? É, só isso. Muito bom. Gente, eu vou chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou abrir, mas aqui tem outras perguntas aqui. Vou dar uma olhadinha nas perguntas e a gente volta respondendo as questões que estão surgindo aqui na internet. Vamos de som e já a gente volta com o CVV aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando com o pessoal do CVV. Aliás, gente, lembrando, Setembro Amarelo é um mês que ocorrem várias ações, né, aí nas redes sociais e também na vida real, né? Lembrando Sim. que a vida acontece fora da vida online também. Inclusive, o CVV está promovendo um show lá no Curitiba, que vai ter Rodrigo Marim, Gabriel, Maicon e Rubim e Bruno Aranha. Ingressos a R$30 e toda a verba será revertida para o CVV. Na verdade, não é exatamente para... o CVV ele é uma marca
Então, é uma Sim. entidade sem nenhum fim lucrativo. Para o gás. E cada posto, ele tem uma entidade mantenedora que busca recursos, porque o posto precisa sobreviver. Então, nossa entidade mantenedora é o GAS, Grupo de Auxílio Social, e através da mantenedora, nós vamos promover esse show beneficente para arrecadar fundos para a entidade mantenedora para o posto Jundiaí, né? Então, cada posto, ele trabalha de uma forma para conseguir manter o posto vivo na cidade. Porque o CVV ele vive dessas doações, né? Dessas ações, Sim, né? sim. Sim, é como cada posto ele trabalha no sentido, né? Em vez do CVV nacional, existem as formas de pessoas trabalharem em todas essas doações. O trabalho é totalmente voluntário, isso precisa ficar bem claro. Então, todos os trabalhos que a gente faz na comunidade, todas as nossas ações, o plantão no posto é totalmente voluntário. Você doa o seu tempo e a gente costuma dizer, nós não ganhamos nada, nós ganhamos muito, porque a Sim. troca e o que a gente cresce como pessoa é inenarrável, não dá para medir. Importante. Eu estava falando aqui, a gente vai ter uma outra pauta com o CVV aqui na rádio. Eu falei aqui, é sempre um canal aberto para a gente divulgar esse show, que eu acho que quando a gente vive em sociedade, todo mundo é responsável por todo mundo, né? Isso. Não dá para falar, não, isso não é problema meu. Sim, é um problema nosso. Saúde mental é um problema de saúde pública, inclusive, não só no Brasil, a gente estava falando aqui, o mundo inteiro vive esse momento aí de olhar para a saúde mental sem os preconceitos, sem os estigmas e conversar sobre isso, né? Porque o suicídio não acontece só no Brasil, viu, gente? É no mundo todo, né? Exatamente. E esses índices têm aumentado, né? E a gente estava falando das ligações, da vida online e tal. Mas o CVV Comunidade atua pontualmente também, né? Ele vai até os lugares. Como que funciona esse trabalho? É um grupo de Jundiaí, o CVV Comunidade, esse mês de Setembro Amarelo, ele está atuando no Brasil inteiro. As pessoas vestem a camisa amarela e vão para a rua. Uhum. Então, a gente vai aonde a sociedade precisa e nos procura. Então, esse mês, por exemplo, nós temos muitas atividades, escolas, faculdades, velório, qualquer Órgãos entidade, públicos também, né? inclusive região, aqui hoje a gente vai para Francisco Morato, no hospital, vamos para Franco da Rocha, vamos para Itatiba, Itipeva, dia 13 tem um evento no Politeama, que é o Suicídio, as Dores da Alma, um evento da Prefeitura, em parceria com a Teve TBE. o ano passado também, Isso, é a né? terceira edição, um evento grandioso, onde todos os segmentos da cidade se envolvem, e é um evento muito importante, é gratuito. No dia 12, a partir das 10 horas, vão ser distribuídos os ingressos no Politeama. Então, a população está convidada, é aberto a todo mundo. É um evento muito rico com relação à informação, muito trabalhado, assim, com muito comprometimento, muita ética e muita seriedade. Então, é importante. A gente percebe que Jundiaí realmente está abraçando a causa de falar mais sobre isso. Uhum. E quanto mais a gente falar abertamente, com muita responsabilidade, a gente consegue acolher mais pessoas e quem sabe, como eu falei no início, de trabalhar em rede, né? O problema não é meu, o problema é nosso. O problema é nosso. Lembrando mais uma vez que depressão, que dor não é frescura, né? Só depois que acontece uma grande tragédia a pessoa fala, ops, não era, né? A pessoa não deu sinal nenhum, nem parecia, e os sinais estão aí, né? A família, tem como a família participar, mesmo uma família que de repente não tem nenhum caso de filhos, parentes próximos, enfim, tem algum lugar que elas possam buscar ali informação e conhecimento sobre como identificar, porque às vezes, não sei, uma professora pode identificar uma situação, alguém que líder comunitário, enfim, a gente tem que estar atento aos sinais o tempo todo, né? Quais são esses sinais? O que a gente pode falar para os nossos ouvintes nesse sentido? Eu acredito que a gente, enquanto ser humano, tem muita coisa que a gente pode fazer. Começar a olhar para o outro de uma forma diferente, olho no olho. Muitas vezes a gente convive com uma pessoa o dia inteiro e não tem tempo para ouvir um segundo, percebe que a pessoa não está legal, ou muitas vezes nem Dentro percebe. de casa até, né? Dentro de casa. Então, estar mais atento, acho que a gente precisa resgatar os vínculos, o olho no olho, o diálogo, se dispor 5 minutos para conversar com alguém. Você está precisando conversar? E muitas vezes eu não preciso ter a solução, eu nem tenho,
Mas o fato de você não saber o que falar, você dar um abraço, estar junto, olha, eu tô aqui com você, eu não sei o que fazer, mas vamos pensar juntos. E isso faz uma diferença. Então hoje, com relação aos jovens, muitas vezes, não dizer que é frescura, quem sabe no lugar dizer, vamos sentar, vamos conversar. O jovem hoje, a maioria das coisas, eles ficam no quarto, e muitas vezes a gente acha que ele está seguro ali, porque ele está na rua, mas em que mundo ele está realmente? Então, falta essa proximidade, de saber, de criar um espaço de confiança, para que ele possa ter essa confiança e poder falar de alguma dificuldade que ele está sentindo. E muitas vezes eles têm medo, o medo do julgamento, de que é frescura, que está chamando atenção. Então, de repente, se a gente começar a dar mais atenção para esse, né, em vez de dizer que é para chamar atenção, começar a dar uma atenção maior, talvez a gente consiga resgatar muita coisa aí. Então, olhar mesmo, né, para a pessoa, tentar compreender o outro. E não existe um problema maior que o outro, né? Não existe, não, olha, mas o seu problema é pequeno diante desse outro grande problema. Exatamente. Não se compara dor. Não se compara dor, isso. Acho que a expressão é essa, não se compara dor. Porque cada um sabe o valor daquele problema, daquela situação para ele. Quando dói em mim, dói mais, gente. É assim que funciona. E ficar bem atento aos sinais. A pessoa, a mudança de comportamento. A pessoa que era uma pessoa mais comunicativa e de repente de uma hora para outra as pessoas se fecham, a pessoa deixa de interagir com a sociedade ou mesmo com os familiares. Deixa de ter o prazer nas pequenas coisas, né, nos hobbies que gostava. Exatamente. A pessoa começa a se tornar um pouco mais agressiva. Quer dizer, são diversos os sinais e esses sinais, em via de regra, eles estão na mudança de comportamento. É muito importante ficar atento a isso. Quando a pessoa se fecha, se torna agressiva, enfim, a pessoa ela passa a dar sinais de que ela não está numa situação de normalidade. Isso é muito importante. E nesse momento é a hora de, com muita calma, com muito respeito à individualidade de cada um, se aproximar e tentar entender o que está acontecendo. Lembrando que dores não se comparam e ninguém vai poder resolver o problema do outro. Exatamente. A gente acho que essas duas coisas a gente tem que ter em mente e depois ir treinando o não julgamento, né? Para a vida. Você disse tudo. Comece treinando pelas suas redes sociais. Tenta passar uma semana aí sem julgar o coleguinha na rede social, né? É um exercício difícil. Quando você percebe, você já está ali mandando um post que não deveria ou falando alguma coisa que não deveria, né? Gente, ó, acabou o programa, já acabou o programa. Essa pauta a gente tem que trazer aqui todo mês, né? Não só no Setembro Amarelo, mas eu acho que a gente podia ter uma dinâmica aí de trazer o CVV para falar sobre saúde mental, né? Não só sobre depressão ou suicídio, mas sobre solidão, inclusive, né? Que é um grande tema. Que se confunde muito, estou me sentindo sozinho, não, estou deprimida. A gente tem que também saber separar aí o que a gente está sentindo, né? Exatamente. Mais uma vez eu agradeço. O CVV estará de volta aqui no programa, depois eu vou divulgar o show direitinho nas redes sociais. É legal ir para contribuir. Se não quer ir, não gosta, vai lá, compra o ingresso, dá de presente. Olha que presente legal. Percebe que a pessoa está tristinha, vai lá dar um show de presente para a pessoa. Não é ótimo, gente? Ótima ideia. Legal. Obrigada, viu? Obrigada pela participação, Bernadette, Sérgio. Muito obrigada por vocês estarem aqui representando o CVV. Esse trabalho importantíssimo que é feito aqui, né? Fala da nossa cidade aqui, no nosso miolinho. Nós que agradecemos pela oportunidade e sabe que é de grande valia para nós e para a sociedade poder ter esse espaço para divulgar o trabalho do CVV. Muito obrigado. Portas sempre abertas. Gratidão. Obrigada mesmo de coração. Obrigada de coração. Gente, 13h, acabou o programa, acabou tudo por aqui. Lembrando, o telefone do CVV é 188, ligação gratuita. Então não tenha medo de ligar. Também tem o chat, vai lá no site do CVV. Inclusive, se você colocar no seu Instagram suicídio, vai aparecer o telefone do CVV, porque eles fizeram um algoritmo ali, né, da pessoa que busca suicídio ou depressão, já vai encaminhada para o CVV. Então, use esses recursos, você não está sozinho. E bebam água, que é importante se manter hidratado. Beijo, gente, até amanhã. Tchau, tchau. As pessoas não estão lembradas, as pessoas estão muito desidratadas, as pessoas estão tristes, só estão desidratadas. Fechou com chave de ouro. Gente,